Olá, tudo bem? Sou o professor Jesse. Vamos iniciar aqui mais uma videoaula. Espero que você esteja bem. Hoje a gente vai continuar os estudos aí da nossa disciplina de estratégias de ataque e defesa. E vamos falar especificamente de risco, vulnerabilidades, ameaça e incidentes. Ok? Vamos conhecer um pouco desses conceitos que muitas vezes a gente usa como sinônimos, dependendo do momento, não há problema nenhum quanto a isso, mas é importante a gente ter consciência aí do que cada um significa para tentar colocar cada uma na sua caixinha aí nos nossos estudos, né? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Bom, a gente já comentou, né, em outra oportunidade que devido ao grande valor dos dados para as organizações, atualmente muita gente constantemente diz que os dados são o novo petróleo, né? O novo petróleo do mundo. Tamanha a importância, tamanho o valor dos dados hoje para as organizações, para as pessoas, né? Assim, diante dessa importância, deixa eu mudar aqui só a canetinha para a gente continuar falando. Então, diante dessa importância aí dos dados, já considerados como novo petróleo, com um valor tão grande para as organizações, para as pessoas, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, elas devem ser preservadas, né? Por isso que a CID, né, chamando aqui intimamente a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade de CID, né? A CID, esses requisitos, esses princípios são considerados os mais importantes princípios no âmbito da segurança da informação, no âmbito da segurança, da defesa cibernética, né? Eu faço um parênteses aqui para lembrar que quando a gente fala da CID, quando a gente fala de confidencialidade, integridade e disponibilidade, implicitamente a gente também fala de outros princípios que a gente já viu em outra oportunidade, né? A gente também fala do não repúdio. Essa letra aqui minha tá terrível, né? Do não repúdio, da privacidade, que hoje tá tão em voga, muito por conta da LGPD, né? E também da autenticidade da informação, dos dados, né? Autenticidade. Então, a CID, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, elas são os princípios clássicos da segurança da informação. São os que mais são falados. Hoje em dia se fala muito também no não repúdio, na privacidade e na autenticidade. Só que assim, quando a gente fala da CID, como eu disse, muitos falam da CIDA, né? Que além da confidencialidade, integridade e disponibilidade, ele também fala o tempo todo da autenticidade. Quando a gente fala desses princípios, a gente está indiretamente, implicitamente falando desses outros aí também, não repúdio, privacidade e autenticidade. Provavelmente quando se quebra a garantia de um desses princípios aqui, você vai, o criminoso ele vai poder quebrar a garantia de um desses outros aqui, dependendo do tipo do ataque e dependendo do interesse dele nesse ataque, nessa quebra dos princípios da segurança da informação, ok? Mas, de maneira geral, a gente vai falar aí da CID sempre. Bom, seguindo aí, então, retomando, né? Estava falando da importância aí dos dados hoje em dia para as organizações, para as pessoas, né? Os dados atingiram tamanho valor para as organizações, que o negócio das organizações é muito baseado nesses dados, nas informações, nos ativos informacionais que a organização tem, né? E a quantidade de dados digitais em trânsito ou em repouso, né, armazenados em banco de dados, atingiu um nível sem precedentes, né? A quantidade é muito grande. E com isso a quantidade de ameaças para interceptação desses dados
transferidos, que estão sendo transferidos, que estão trafegando pelas redes de computadores ou que estão armazenados em repositórios digitais, a quantidade de ameaças também aumentou muito, não é pequena, né? As redes de computadores revolucionaram a utilização das informações, permitindo que pessoas fisicamente distantes também pudessem se comunicar, né, em qualquer parte aí do mundo. Bom, é isso. Não se trata, então, de garantir a CID apenas das informações armazenadas, mas também das informações que estão sendo trafegadas aí pela rede de computadores, né? Evitar, como a gente viu em outra oportunidade também, a escuta, a interceptação dos dados que podem aí quebrar a confidencialidade, podem quebrar a integridade, a autenticidade, enfim. Bom, então, diante disso tudo, a gente nota que trabalhar com redes de computadores, trabalhar com segurança da informação, na prevenção, no tratamento dos dados, em resposta a incidentes de segurança, trabalhar com isso tudo significa lidar o tempo todo com riscos, com ameaças, com vulnerabilidades, né, com ataques e também com incidentes, porque por mais que você se defenda, os incidentes acontecem e acontecem mesmo. Pode até nem ser por um ataque, mas pode ser por um mau uso de um recurso, né, computacional, uma alteração de dados errado, por exemplo, e pode causar aí incidentes, né? Então a gente vai ver um pouco mais desses conceitos, né, de vulnerabilidade, de ameaça, o risco, ataque e incidente. Não significa aqui uma cadeia nessa ordem, mas a imagem é só para mostrar que eles estão bastante ligados, são conceitos bastante ligados ali, não significa uma sequência, né? Bom, primeiro as vulnerabilidades, né? Vulnerabilidades ou falhas computacionais, né? São falhas computacionais que podem ser exploradas por hackers para violar as camadas de segurança de sistemas e de redes de computadores. São diversas vulnerabilidades existentes, são diversas as vulnerabilidades que podem existir numa infraestrutura típica de TI. Podemos ter backdoors em sistemas operacionais, podemos ter políticas de senhas fracas, né, que permitem o cadastro de senhas fracas por aqueles usuários que não têm consciência da importância de estabelecer uma senha forte ou tem preguiça. E isso também pode ter um controle de acesso fraco, que pode permitir acesso não autorizado a informações, a dados. Você pode ter falhas em softwares, né? Falhas em sistemas operacionais também. Podem ter esses sistemas operacionais, esses diversos softwares desatualizados, ou firmwares de hardware também desatualizados, que podem ter alguma vulnerabilidade já conhecida, já divulgada, e que os atacantes podem explorar para invadir a rede, enfim, para fazer seus ataques. A gente pode ter transmissão de dados não criptografados, e numa transmissão de dados dessa você pode trafegar dados sensíveis, dados importantes, né, confidenciais, e isso pode ser interceptado. Enfim, são diversas vulnerabilidades que podem ser exploradas, né? Então, apesar de falar que erros ou falhas computacionais, a gente também tem que considerar a vulnerabilidade do homem, né? do usuário, do ser humano ali que está usando esses recursos, que ele pode cair numa engenharia social, né? Num lero-lero ali de um criminoso, e facilitar um ataque e levar a um incidente que pode
vazamento de dados, comprometimento de dados, de recursos, pode divulgar uma senha, enfim. Né? Então não é só a vulnerabilidade dos recursos computacionais, mas do homem também. Por isso que eu sempre bato na tecla, que é uma tecla não só eu, né, mas assim a tecla importante de que não são só as proteções físicas e lógicas que vão garantir aí a proteção, uma proteção robusta desses sistemas, dessas infraestruturas, desses dados, mas também as políticas administrativas, uma boa política de segurança da informação, treinamentos, capacitações, enfim. Estou fugindo um pouco do assunto aqui, então vamos voltar ao foco. Então é isso, o conceito de vulnerabilidade está aqui. Uma falha computacional, né, alguma possibilidade de entrada ali que pode ser explorada por um hacker. Né? Então a gente tem pontos fracos que podem permitir a concretização de uma ameaça. Mas o que é uma ameaça? Né? Ameaça já é o ataque? Não. A ameaça é qualquer ação que possa danificar um ativo organizacional ou um bem. Podem ser ameaças naturais ou ameaças induzidas pelo homem, né? E elas colocam em risco a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, a privacidade, a autenticidade, o não repúdio de dados, de serviços, de ativos organizacionais. Então, quando a gente fala aqui de bens ou ativos, né, que a gente fala aqui, a gente está querendo dizer dos dados, né, que está falando da importância dos dados das estações de trabalho, dos servidores, roteadores, dispositivos móveis, softwares, sistemas, enfim, uma infinidade de ativos computacionais, né, que levam à informação, né, por isso a segurança da informação preocupada com isso tudo. Bom, mas aqui a gente falou do seguinte, a gente falou de ameaças que podem ser naturais ou ameaças que podem ser induzidas aí pelo homem. Né? As ameaças naturais podem ser o quê? Enchentes, terremotos, tempestades, vendavais, né? Chuva de granizo, enfim. São forças da natureza aí que podem levar a algum incidente de segurança da informação. Há muitos data centers, dependendo do nível do negócio que se tem. Hoje em dia tem cloud computing, né? mas enfim, o investimento em data center é muito grande. Há muitos data centers que têm redundância até de energia elétrica, não estou falando nem de gerador de energia elétrica, né? que supre aí uma necessidade, mas há muitos que têm fornecimento de energia de outra, de outra empresa, além daquela da região que ele está, tamanha a importância do negócio que está dentro desse data center. Né? Só dando um exemplo, então numa queda de energia você tem redundância. Via de regra você tem um gerador ali para garantir que o serviço continue sendo oferecido, que o negócio da organização continue sendo oferecido enquanto a energia é estabelecida. Né? Enfim, isso é um exemplo, né, de um incidente, né, um vendaval que pode fazer uma queda de energia, e aí é preciso estar atento a isso. Só um exemplo aí de uma ameaça natural. E tem as ameaças provocadas pelo homem, bom, aí diversas também. Geralmente a gente fala que na disciplina a gente fala muito dos ataques por meio de malwares, né? Falhas de sistemas, né? Códigos mal desenvolvidos, né? Falhas em hardwares, né? ação de insiders, né? Uma ameaça um insider, é aquele cara que é um colaborador que está dentro da organização, mas ele executa ataques ou facilita a execução de ataques criminosamente. Né? Bom, se essas ameaças elas existem,
e elas são efetuadas, são executadas, elas impactam os dados, impactam os ativos da organização, né? Então isso significa que a gente tem riscos a serem tratados, né? E aí a gente vai falar dos riscos aqui. O risco é a probabilidade de que algum evento cause impactos em ativos da organização, né? Então a equipe de segurança ela vai buscar o que? O levantamento do risco de perda de dados, do risco de vazamento de dados, vai levantar o risco de falha de algum ativo de rede, né, que pode prejudicar, por exemplo, o tráfego de dados, o risco também de não cumprir leis e regulamentos, né, além das leis que já vêm há mais tempo, o Marco Civil da Internet, por exemplo, agora a gente tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a organização ela tem essas regulamentações, essas leis a serem cumpridas. Se ela não está adequada, é importante que a alta gestão, digamos assim, da organização esteja ciente disso e esteja ciente dos impactos que isso pode trazer, né? Dos impactos de não estar adequada ou ainda não estar adequado, né? O que vai ser mais custoso, né? De repente um incidente de vazamento de dados e aí comprovado que houve negligência, que não houve uma ação de prevenção, que não houve uma ação de resposta a esse incidente que causou o vazamento de dados, isso pode levar a sanções de alto custo financeiro para a organização. Então vai ter que pôr na balança. E aí eu já invisto logo e fico adequado para evitar isso, ou eu vou pagar para ver, né? Enfim. E isso para todos os riscos. Tem que ser feito um levantamento dos riscos, um levantamento das vulnerabilidades, aquelas vulnerabilidades que podem ser mitigadas, que podem ser eliminadas, a equipe vai eliminar, né? Se a organização tem recurso para isso, vai correr atrás e vai eliminar. Ótimo, beleza. Então o risco vai ser mitigado, né? Vão ter aqueles riscos que a organização, por diversos motivos, falta de recurso ou falta de interesse da alta gestão em acabar com esses riscos, eles vão aceitar esses riscos. Mas aceitar o risco não significa ficar olhando, esperando ele acontecer, o incidente acontecer e pronto, acabou. O que se deve fazer é, bom, primeira coisa, apresentou para a alta gestão, falar, nós temos o risco disso acontecer, a probabilidade disso acontecer é grande, é pequena, é média, enfim, e se isso acontecer, vai ter um impacto grande, médio, pequeno para a organização, que pode trazer um prejuízo grande, médio, pequeno, né? Isso tudo vai ser estudado e vai ser apresentado para a alta gestão. A alta gestão falar, olha, por enquanto não é nosso interesse, não é nossa prioridade investir na proteção dessa vulnerabilidade, na eliminação dessa vulnerabilidade, e a gente paga o risco, né? Paga para ver. A gente acha que vale a pena correr o risco, né? Não acontecendo um incidente, ótimo. Mas se acontecer um incidente, é preciso estar preparado para responder a esse risco, de forma que a organização retome o seu negócio rapidamente, diminua os impactos desse incidente, né? Por exemplo, um incidente de indisponibilidade dos serviços da organização. É preciso estar preparado para responder para esses serviços, né? Vamos supor, um servidor ficou fora do ar, para colocar esse servidor no ar novamente e o negócio da organização continuar funcionando, né? Diminuir os impactos aí. Então é isso. Riscos, probabilidade de que algum evento cause impactos em ativos da organização. Você vai avaliar esses riscos, vai ver os impactos que ele pode dar para a organização, vai mitigar aqueles que podem ser mitigados, eliminar aqueles que podem ser eliminados, transferir esse risco, contratar
um serviço para eliminar esse risco, ou vai aceitar esses riscos e se preparar para eles. Ok? Grosso modo é isso. Então, continuando. Vem o ataque, né? Então a gente já falou ali da vulnerabilidade, da ameaça, do risco, e agora a gente vai falar do ataque. E o que é o ataque digital? Ou o ataque cibernético, né? É um ato intencional pelo qual se tenta burlar o serviço de segurança e violar a política de segurança de dispositivos e de seus sistemas. Para burlar essa segurança, o que se faz? Busca-se, né? O criminoso vai buscar tirar proveito das vulnerabilidades desses dispositivos e de seus sistemas e, como consequência disso, vai corromper a CID, vai corromper a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade dos dados e dos serviços, né? Então é isso, o ataque é a concretização da ameaça, né? Então você tem uma ameaça do DOS, do ataque de negação de serviço, né? Ou do DDoS, do ataque distribuído, né? De negação de serviço. Você tem essa ameaça ali, você se prepara para responder, porque ela pode vir a acontecer, né? E, bom, você tem uma vulnerabilidade que permite que essa ameaça se concretize. Não significa que vai se concretizar, mas um dia um criminoso ali, um atacante, por algum motivo, vai lá e bombardeia o seu servidor com várias requisições e cai o serviço. Você vai responder a isso. Então essa ameaça deixou de ser uma ameaça e se concretizou por meio de um ataque, né, um botnet, por exemplo. O cara, a gente vai falar de botnet mais para frente, e derrubou o seu serviço. Então é a concretização dessa ameaça. Chama atenção aqui que eu estou falando em ataque, que é o que mais a gente fala na disciplina, né? Os ataques de malware, engenharia social, enfim. Mas assim, a concretização de uma ameaça também pode acontecer não por um ataque, né? Mas por por exemplo, eu falei das enchentes, né? Falei dos incidentes que podem acontecer, né? Das ameaças naturais. Então, não necessariamente vai ser um ataque. De repente, um terremoto ali inesperado que causou um incidente, tirou ali os servidores do ar, danificou equipamentos, tudo. Então não foi um ataque, foi uma ameaça natural que se concretizou, tá? Mas aí a gente está falando aqui de ataque, ilustrando aqui o que mais a gente vem falando, principalmente da questão de malwares, né? Então o ataque é isso, o ataque é a concretização dessa ameaça, né? Um ransomware, né? Que se faz proveito de uma vulnerabilidade no sistema operacional, de um backdoor que tem lá. Por meio desse backdoor ele injeta ali um malware que vai criptografar os arquivos da máquina e sequestrar esses dados, né? Então aí é um ataque, é uma concretização de um ataque ali de quebra da disponibilidade dos dados, de quebra da confidencialidade dos dados, ok? Seguindo, o incidente, né? Chegamos aí ao incidente, né? No contexto da segurança da informação, da defesa cibernética, os ataques se tornam incidentes quando acarretam resultados indesejáveis para suas vítimas, para os seus alvos, né? Quando o ataque ele é bem sucedido, ele vai impactar ali de alguma forma as organizações ou as pessoas, os usuários, né, de internet, por exemplo. Então isso vai ser um incidente, né? Bom, de acordo com o CERT.br, um incidente de segurança em computadores pode ser definido como uma atividade nas máquinas ou na rede que possa ameaçar a segurança dos sistemas computacionais, causando ou ameaçando causar danos como vazamento de dados, acesso não autorizado,
a sistemas ou dados, indisponibilidade de dados e serviços, fraudes, violação de integridade de dados e sistemas, etc. Então é isso. O incidente de segurança vai ser vai ser o impacto, né, o causado ali por uma ameaça que se concretizou, né? Por mais que você proteja sua infraestrutura, seus sistemas, seus softwares, incidentes vão poder ocorrer, né? Então, diante disso tudo que a gente falou aqui, de vulnerabilidade, ameaça, risco, ataque, incidente, a gente pode inferir que a vulnerabilidade ela é um ponto fraco de infraestrutura, de sistemas, de TI do próprio homem, né? Então ela é um ponto fraco ali na sua infraestrutura que pode permitir, né, que ameaças sejam concretizadas, né? E se ela permite que ameaças possam vir a ser concretizadas, possam acontecer, ela vai trazer riscos aos ativos da organização, né? Vai trazer risco ao negócio da organização, à pessoa também, aos usuários. Então, a vulnerabilidade, ela existindo, existem várias ameaças ali rondando, pairando no ar. De muitas ameaças você está ali protegido, né? De outras nem tanto. Então você pode ter uma vulnerabilidade que vai permitir que uma ameaça seja executada, trazendo risco ali falando de organizações, trazendo riscos aos ativos dessa organização, né? Porque elas podem ser vítimas ali de um ataque cibernético, por exemplo, e acarretando ali incidentes de segurança da informação, que significa que os ativos de rede de informação podem ser impactados, trazendo aí prejuízos financeiros e negociais para a organização, né? A vulnerabilidade ela também pode permitir que uma ameaça se concretize, não por meio de ataques, como eu disse anteriormente, mas também pelo risco que se tem ali de, se uma enchente ocorrer, ela invadir um data center e molhar tudo que está dentro e comprometer os equipamentos também. Mas como eu disse anteriormente, a gente está falando mais na questão de ataques, ok? É isso, esses são os conceitos. E aí, um exemplo conhecido aí da exploração de uma vulnerabilidade foi o ataque com um ransomware chamado WannaCry, que ocorreu em 2017. Né? Esse ransomware ele infectou muitos computadores com o sistema operacional do Windows, né? Da Microsoft Windows. Né? É um tipo de ransomware que criptografa arquivos dos usuários, né? Ele vai lá e criptografa esses arquivos, então o próprio usuário não vai conseguir acessar mais esses arquivos, esses dados, está com uma criptografia que ele não vai conseguir quebrar, e aí o criminoso mantém esses dados como refém, né? E para que eles possam ser devolvidos, ou seja, sejam decifrados, decriptografados, e o usuário possa acessá-los novamente, os criminosos eles exigiram e exigem, quando esse ataque é bem sucedido, eles exigem um resgate em bitcoins, geralmente, né? Para que eles possam decriptar esse dado. E a vítima, ou ela fala, não cede a isso, tem backup, ela estava preparada a isso, ou ela cede mesmo assim, ela paga esse resgate, e mesmo assim não há garantia de que o criminoso vai realmente cumprir o prometido, né? Mas veja, o WannaCry ele usou uma vulnerabilidade do Windows que já tinha sido resolvida, digamos assim, né? Se não fosse o uso contínuo de sistemas de computadores desatualizados,
ou às vezes o pouco conhecimento da necessidade de atualizar esses softwares, né, principalmente sistemas operacionais, os danos causados por esse ataque eles poderiam ter sido evitados. Mas em 2017 ficou marcado por conta de que muitos, né, milhares, aí, mais de 200 mil foram vítimas desse ataque. Né? Por quê? Né? Por que eu estou dizendo isso da questão da configuração? Justamente porque os criminosos, cybercriminosos, responsáveis pelo ataque de 2017, eles se aproveitaram da vulnerabilidade do sistema, do sistema operacional, o Windows, né? Usando um hack, né? Um recurso lá que supostamente ele foi desenvolvido pela NSA, né? Pela Segurança Nacional dos Estados Unidos. Esse hack foi conhecido como conhecido como Eternal Blue. E acabou que o Eternal Blue ele foi divulgado por um grupo de hackers aí chamados Shadow Brokers. Antes do ataque do WannaCry, eles divulgaram esse Eternal Blue, assim como o Double Pulser, né, que era um backdoor. Então, os criminosos eles usaram esses dois malwares aí, esses dois recursos, o Eternal Blue e o Double Pulsar. Né? Mas veja, aí o vacilo foi aonde? Né? Às vezes não foi possível, né? Mas a Microsoft ela lançou a correção de segurança que protegia contra esses ataques aí, que resolvia as vulnerabilidades exploradas por esses malwares. Ela lançou a atualização que resolvia essas vulnerabilidades foram exploradas meses antes dos ataques acontecerem. Né? Mas muitas pessoas e organizações não atualizaram, isso acontece ainda hoje, né? Não atualizam regularmente seus sistemas operacionais e acabaram ficando expostas a esse tipo de ameaça. Né? Quem atualizou não passou por isso, pelo menos naquela ocasião, mas quem não atualizou foi vítima, foi muita gente, foi um ataque impressionante. Em outras palavras, quem não executou o update do Windows, né, antes do ataque, ficou com SO, com essa vulnerabilidade conhecida e sem correção. Assim, essa vulnerabilidade foi explorada pelo Eternal Blue, né, juntamente com o Double Pulsar, e aí deixou aberto o ataque de WannaCry. Né. Inicialmente, até se pensou que logo depois do ataque, assim, todo mundo assustado, né, com o que estava acontecendo, inicialmente eles pensaram que as pessoas tinham sido vítimas de um ataque por meio de phishing, né? Vários e-mails, né? Uma cadeia de e-mails lançados com phishing, que as pessoas foram caindo e permitindo o ataque do WannaCry, né? Propagando o WannaCry, mas não foi isso que aconteceu, né? Foi esse exploit, né, que permitiu aí que o WannaCry se propagasse e se disseminasse, e o Double Pulsar foi um backdoor instalado ali nos computadores comprometidos, né, nos computadores com a vulnerabilidade, e foi usado ali para executar o WannaCry. Outro ataque bem impressionante, que eu sempre falo dele porque foi coisa de filme, é o do Stuxnet. Né? Foi considerado aí um dos mais sofisticados malwares, né? Os mais sofisticados códigos maliciosos já feitos, né? E que foi usado para infiltrar nos sistemas de
monitoramento das instalações de enriquecimento nuclear lá de Natanz, no Irã. Isso foi em 2010. E o que ele fazia? Ele fazia com que as máquinas de centrifugação desse centro de enriquecimento de urânio, essas máquinas acelerassem e desacelerassem bruscamente, né? E aí chegando a colapsar essas máquinas de centrifugação, né? De se autodestruírem ali. E foi um ataque terrível, destruiu ali essas usinas, né? Como a rede dos sistemas iranianos não estava ligada à internet, acredita-se que a infecção foi feita assim, a infecção do primeiro computador foi feita diretamente com um pendrive, né? Um insider ou simplesmente um funcionário ali que caiu numa engenharia social ali, usou um pendrive contaminado, com um arquivo infectado, e aí aconteceu o que aconteceu, né? O Stuxnet foi se propagando ali e foi fazendo miséria dentro dessa usina ali. Bom, se atribui esse ataque a Israel juntamente com os Estados Unidos, né? É um exemplo aí, muitos consideram um exemplo de uma guerra cibernética. O mais impressionante aí do Stuxnet é que ele explorou nada menos do que 4 vulnerabilidades de dia zero, chamadas vulnerabilidades de dia zero, né? Isso é impressionante, né? Se você pesquisar aí, você vai ver que é impressionante porque a descoberta de uma ameaça de dia zero é muito difícil, é muito rara, não é comum, né? Por isso, elas são vendidas aí, inclusive, por muito dinheiro, né? Então, uma vulnerabilidade de dia zero já é rara, já é difícil, quanto mais 4 vulnerabilidades. Veja, não é o caso do WannaCry, que explorou uma vulnerabilidade que já tinha sido conhecida, que é uma corrida contra o tempo para resolver essa vulnerabilidade. Foi feito por uma atualização do Windows, mas que foi explorada em cima daquelas organizações, aquelas pessoas que não atualizaram o sistema operacional, ficando à mercê ali dessa ameaça. No caso aqui do Stuxnet, a gente está falando de 4 vulnerabilidades que ninguém conhecia, ou melhor, os atacantes conheciam, né? Mas a comunidade de defesa cibernética não conhecia, né? São as vulnerabilidades de dia zero. Tá, eu estou falando aí de vulnerabilidade de dia zero, como se fosse de conhecimento de todos, mas e aí, né? O que é, afinal de contas, uma vulnerabilidade de dia zero? Esse assunto eu vou deixar para para um próximo vídeo aula, um próximo encontro nosso. Aí a gente vai falar especificamente da vulnerabilidade de dia zero, ok? E vou mostrar ali um esqueminha para explicar mais ou menos essa corrida contra o tempo quando se descobre uma vulnerabilidade dessas. Bom, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí da videoaula. A gente falou aí de riscos, ameaças, vulnerabilidades, ataques, incidentes, né? Ameaças naturais, ameaças provocadas pelo homem. Qualquer dúvida, entre em contato, estou à disposição. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado. Deixa eu aproveitar aqui antes de terminar. Vamos só aqui para apresentar para vocês o seguinte: a gente está falando das vulnerabilidades, das ameaças, né? Ultimamente a gente está aí com ameaças de ransomware, muitos ataques de ransomware acontecendo, né? A gente está vendo algumas notícias sobre o Lockbit, né? Que está sendo uma dor de cabeças aí para
para muita gente. E olha só, além da ameaça do ransomware, tem essa notícia aqui que o grupo por trás desse ransomware está recrutando insiders para invadir redes corporativas. Então você tem a ameaça do ransomware e a ameaça de ter um insider da organização sendo recrutado. Eles estão prometendo pagar grana, muita grana, para um colaborador de uma organização facilitar ali o ataque por meio do Lockbit, o ataque por meio desse ransomware. Né? Depois, quando puderem, dê uma olhada aí, busquem, pesquisem a respeito dessa notícia. Ok? Bom, é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Fiquem com Deus, cuidem-se, bons estudos e até a próxima.